pedagogia. Falo que eu nasci para ser dessa área. E atualmente eu moro em Curitiba, mas sou carioca. Todo mundo logo pergunta: você é carioca, né? Por causa do sotaque. Eu falo: sou carioca, mas já estamos aqui em Curitiba tem um tempinho. E a vida fez com que a gente se conhecesse aí, né, Fernanda? E eu chamei a Fernanda para fazer a live aí, ela topou. E é muito bom estarmos aqui juntas para estarmos conversando um pouquinho aí. Agora a doutora Fernanda vai se apresentar. Então, oi pessoal, boa noite. Eu sou a Fernanda, eu sou fonoaudióloga formada pela Unicentro e eu sou especialista em reabilitação auditiva pela Unileia 2023 e eu atuo já faz 1 ano e meio na parte do processamento auditivo central. É a minha área de especialização, é a minha área de trabalho atualmente. Trabalho com crianças aí na faixa do 7 até idosos. Então, eu pego bastante essa parte do desenvolvimento escolar, da parte de dificuldades escolares. Trabalho na Clínica Detecta, aqui de Curitiba. Eu sou do interior do Paraná, mas moro em Curitiba já faz 2 anos. E estou nessa clínica também há 2 anos. E desde que eu entrei lá, eu já comecei a especialização na parte da audiologia. E continuo seguindo nessa área até me encontrar no PAC, né, no processamento. E agora todos os meus cursos, as minhas pós, todas são na área do processamento, na parte de neurociência, neuroplasticidade. Então eu fico mais com essa parte da fonoaudiologia e acabei conhecendo a Vanessa por conta do processamento. Ela chegou na clínica e a gente foi conversando, a gente alinhou algumas conversas e acabou se firmando aí para fazer essa live para vocês hoje. Daí a gente vai conversar aí sobre a questão do processamento, a questão dos exames, a parte de sintomas e também a parte de como que entra a fonoaudiologia e a neuropsicologia na parte do processamento, tanto na escola quanto na clínica. Ótimo, ótimo, Fernanda. Fernanda, e antigamente o pessoal falava DPAC, hoje em dia o pessoal já usa mais o TPAC, né? Isso. Antes ele era considerado um distúrbio, hoje em dia ele já é considerado um transtorno, ele já entra na parte dos transtornos por conta das mudanças em relação às pesquisas que estão sendo desenvolvidas na área do PAC. Então, hoje já não diz mais distúrbio do processamento, a gente já fala transtorno do processamento auditivo central. Ah, excelente, excelente. E assim, como tem criança, tem idoso, tem adulto, não tem faixa etária de idade, né, Fernanda? Não, o PAC, na verdade, o PAC ele pode se manifestar de diferentes formas, mas o exame do processamento auditivo ele só pode ser feito a partir dos 6 anos de idade, mas o correto seria ser feito acima dos 7, porque o exame do processamento ele é um exame muito complexo e que depende de um maior tempo de execução. Então, o exame do processamento ele acaba demorando em torno de 50 minutos a 1 hora para ser finalizado. Então, a criança já tem que ter uma questão assim de aguentar que o teste seja completo e que seja feito de forma inteira em um dia só. E também até por conta da plasticidade neuronal, né, a parte da neurologia, assim, que pega em questão de amadurecimento cerebral, maturidade cerebral, para conseguir compreender os testes, porque os testes eles não são todos verbais e de forma de fácil compreendimento. Então, algumas coisas podem ficar mais difíceis para eles entenderem, então demanda uma questão de uma maturidade cerebral um pouco maior. Então, por isso que o teste ele é feito a partir dos 6 anos, mas preferencialmente acima dos 7, que daí a criança já atingiu ali uma maturidade boa para fazer o exame completo. Até mesmo para ficar sentado, né, quietinho, né, Fernanda? Porque fica fazer cabine com fone de ouvido, então a criança tem que conseguir ficar ali sentadinha durante todo o tempo do exame. Isso.
Isso. Fernanda, e o que é o processamento auditivo central? Então, o processamento, ele é a forma como a gente identifica, como a gente memoriza e localiza o som. Então, é como que a gente guarda essa informação auditiva que a gente recebe, né, que a gente está aqui ouvindo o tempo todo. Então, é a capacidade que o ser humano tem, né, de conseguir compreender tudo que ele escuta. E a gente fala, né, numa forma mais informal, que é o que o nosso cérebro faz com aquilo que o nosso ouvido escuta. Então, toda a parte, tipo assim, entrou o som, então a questão da via auditiva, ela está íntegra, ela está funcionando, então é a parte do que o cérebro está fazendo com toda aquela informação auditiva que está chegando, porque ele vai ter que decodificar, ele vai ter que organizar, então tudo vai trabalhando para que a gente consiga devolver esse estímulo auditivo em forma, né, de resposta e tudo mais. Então, não tem a ver, às vezes as pessoas confundem, Fernanda, não tem a ver nada com surdez, né? A pessoa, ela escuta, mas o cérebro não processa exatamente com rapidez o som que ela escutou, não é isso? Isso, o nosso cérebro, ele tem várias habilidades auditivas e é a questão mais de compreensão, de processamento de informação auditiva. Então, para a criança poder fazer o exame do processamento, ela tem que estar com a via auditiva íntegra, funcionando corretamente para que ela consiga fazer o exame, porque a gente precisa saber se a parte dos ossículos da orelha, a questão da cóclea, está tudo funcionando de forma ok para ela conseguir fazer o exame. Se tiver com alguma questão de interrupção desse canal auditivo, daí não tem como fazer. Então, ele não tem relação com a audição. É o que o cérebro faz com aquilo que a gente escuta, a parte de processamento. Isso, mas é interessante também, Fernanda, antes de ser realizado, né, o TEPAC, ser realizado também uma audiometria. Quando as crianças chegam aqui para mim, aqui no meu espaço, eu também presto bastante atenção nisso, sabe? E se eu fico com alguma dúvida, eu peço primeiro a audiometria, depois eu peço, então, que seja feito o TEPAC. Para tirar qualquer dúvida que se tenha, né? Primeiramente, organicamente falando, alguma coisa relacionada mesmo à questão da escuta, né? Se tem alguma coisa ali, às vezes até mesmo acúmulo de cera e alguma outra coisinha, para que seja descartado, para que possa fazer o TEPAC, então. Isso, até porque não faz o exame do PAC sem você ter feito a triagem auditiva antes. Aí, às vezes, acontece do paciente chegar sem a audiometria, a impedanciometria, a gente não faz, porque precisa ter um exame que comprove que a audição tá normal. Está dentro dos padrões, né? Que ela está conseguindo compreender, escutar tudo que está chegando. Isso. Porque eu noto, assim, com as minhas crianças, né? Quando elas começam a falar muito, repete, não entendi, tia. Aí já acende a luzinha, né, Fernanda? Ó, pode ter um TEPAC aí. Às vezes o pessoal até confunde muito junto com o TDAH, né? As crianças que têm transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, às vezes vêm até os dois juntos, mas necessariamente não. Porque se a criança ela não está processando, ela não está entendendo, às vezes a professora, outra pessoa que não tem um conhecimento maior sobre o assunto, pode achar que a criança não está prestando atenção. Puxa, não prestou atenção no que eu falei. Até mesmo numa conversa informal, né, Fernanda? Às vezes a pessoa que apresenta o TEPAC, não entendi. Aí outra pessoa, puxa, não estava prestando atenção no que eu estava falando. E não é essa a questão, né? Porque a pessoa tem essa dificuldade mesmo ali no processamento e acaba acontecendo isso às vezes, muitas vezes, né? É na escola que eles costumam perceber esses sintomas, né? Porque é um grupo de sintomas que, se não for analisado, ele pode ser muito confundido com o TDAH. Isso. Então, é uma criança mais dispersa, uma criança desatenta, uma criança que não consegue guardar muita informação. Então, ele vai muito de encontro com os sintomas do TDAH. Mas aí, quando você vai fazer o teste, ele está com o processamento alterado também. Às vezes, o processamento vem sozinho, vem só o processamento, como pode vir só o TDAH ou como pode vir os dois juntos. E uma coisa
coisa associada à outra acaba dificultando mais ainda. Exato, exato. Então, por isso que é legal, né, a gente estar aqui fazendo a live, fazermos palestras, estarmos falando nas escolas sobre isso, porque muita gente não conhece sobre o TEPAC e sobre tantas outras coisas, né? Os transtornos que a gente trata também aí na psicopedagogia, na neuro, o pessoal não tem conhecimento. E a neurociência é maravilhosa também por causa disso, né, Fernanda? Porque ela veio para ajudar a gente a entender tudo isso aí, todos esses transtornos, né? Antigamente o pessoal, puxa, fulano não presta atenção, esse menino não para quieto, não quer aprender. É muito mais do que isso, é cerebral. Ele não foca, ele não tem atenção. Por quê? Às vezes ele está com um probleminha aí no processamento auditivo, ou às vezes é o TDAH e vários outros transtornos que existem. Se a gente for falar, a gente vai ficar aqui a noite inteira, né, Fernanda? Normalmente o que acontece? As queixas que chegam para mim dos pais, né, na anamnese, é assim, ele é muito desatento, ele não presta atenção no que a gente fala. Se eu falo para ele, pega isso, pega aquilo, ele não consegue acompanhar. Mas é tudo por conta disso. Você vai pegando algumas questões que você já identifica quais alterações do processamento a criança tem. Então, tem algumas alterações que pendem mais para o lado escolar, outras pendem mais para o lado familiar, como tem algumas que pega para os dois lados. Então, pega tanto escolar quanto familiar. Então, às vezes, na escola, o que a gente pode perceber na escola? Desatenção, não conseguir acompanhar o que a professora está escrevendo no quadro e escrever ao mesmo tempo. Questão de tarefa, interpretação de texto, leitura. Aquelas crianças que têm dificuldade na alfabetização. Então, na escola, a gente percebe essas questões. Em casa, a gente pode perceber uma criança desatenta, que não consegue dar recados. Então, a escola manda um recado, ela não consegue passar para os pais de forma efetiva, né? Digamos assim, então não consegue passar toda a informação, porque ela não consegue organizar isso em relação ao processamento e acaba não conseguindo passar essa mensagem de forma clara. Aí o que chega? É uma criança desatenta, é uma criança que não rende, que não acompanha a turma. Aí você vai pesquisar, vai fazer os testes, acaba aparecendo o processamento ali com várias alterações. Isso, exatamente. Isso mesmo que você falou, e a gente vê isso tudo aqui também quando a gente está atendendo, né? A desatenção, a distração, a agitação, né? Eles olham muito também para a gente, para o rosto da gente, para os olhos, né? Porque eles acabam fazendo um pouco de leitura labial também, porque às vezes a dificuldade está tão grande, né, que eles acabam lançando mão de outro recurso, né? E a dificuldade é para entender, às vezes, conceitos até abstratos, de duplo sentido. Então, a gente tem que falar devagar, né, Fernanda? Depois eu vou falar aí sobre algumas estratégias que a gente passa para o colégio, né, quando a gente detecta aí alguma criança, que a gente encaminha para a fono. A gente trabalha todo numa parceria, né, uma equipe multidisciplinar aí para estar avaliando a criança e a gente apresenta essas estratégias depois também para a escola, para estar ajudando também, auxiliando, né, os professores, essa criança, para estar ajudando ali, para que possa haver um ganho, né, para todo mundo. E, Fernanda, também tem as habilidades auditivas, né? Tem, são várias habilidades, mas as que a gente trabalha ali na clínica são algumas mais focadas para a parte do desenvolvimento escolar também. Então, a gente trabalha com figura-fundo, que é a habilidade que o nosso cérebro tem de conseguir captar uma mensagem auditiva em meio a barulho, meio a ambiente ruidoso. Por exemplo, eu sempre dou o exemplo da escola, que é onde mais acontece, que é quando a professora está falando ao mesmo tempo que os alunos estão conversando. Então, é aquela criança que não vai conseguir ignorar esse, né, tipo, deixar de perceber esse som dos alunos para focar no que a professora está falando. Então, ele acaba confundindo, porque aquela mensagem auditiva entra toda junto, entra a professora falando, entra o ruído da rua, entra o ruído dos alunos. Então, é muita coisa para ele processar ao mesmo tempo e acaba não pegando nenhuma informação. E daí acaba ficando tudo solto, ele não consegue se concentrar em nada. Então, essa é a habilidade
de figura-fundo, que pega mais essa parte da escola, e não necessariamente precisa ser uma pessoa conversando, né? Algum barulho de pessoas conversando, pode ser qualquer ruído que atrapalhe essa captação da mensagem auditiva. Então, essa é uma das habilidades que também são todas testadas no exame, né, que a gente realiza ali na clínica. Então, essa é uma das habilidades que mais tem alteração. As crianças sempre acabam chegando com essa alteração, e é uma das mais comuns também que eu vejo nos meus pacientes, né? Então, sempre tem essa alteraçãozinha. Os testes, eles são divididos, né, em escalas também, né, em etapas. Então, conforme vai fazendo o teste, você já vai identificando ali a dificuldade, e daí você já não passa para o próximo também, porque não tem como fazer. Se a criança não conseguiu ali o primeiro estágio desse teste do figura-fundo, não tem como passar para o segundo, porque ela também não iria conseguir. Sim, sim, verdade, por etapas, né? Igual a criança que chega pra gente, né? A gente não pode querer que ela leia uma palavra se ela não sabe as letras, né? Se ela não sabe o alfabeto. Fica complicado, né, Fernanda? Sim. Tá certo. E como é que é feito o exame, Fernanda? Então, o exame, a criança chega, se ela já tiver feito o exame da audiometria antes, ela já vai direto para a cabine, se não é triado, feito a audiometria com a impedância antes do teste para ver se está tudo íntegro, e ela entra na cabine e ela faz todos os testes. Então, nesses testes, eles são observados a questão de atenção, figura funda, integração binaural, separação binaural, a parte de ordenação e resolução temporal. Então, são várias habilidades que são testadas dentro do teste do processamento. Eu não faço o teste, eu faço só a parte da terapia. A parte do teste são as meninas que fazem ali na clínica, mas são testes super complexos, que envolvem a parte de frases, palavras, números e também com a parte de compreensão no ruído. Então, são várias questões que são trabalhadas dentro do exame, várias coisas que são pesquisadas no exame, e ele demora, né, como eu já comentei, em torno de 50 minutos a 1 hora. Ele é um teste mais complicadinho de fazer, né, mais demorado para fazer, mas ele pega todas as habilidades, e a criança, né, os pais já saem do consultório com o exame em mãos, já identificado quais foram as alterações que ele teve, e também já a orientação de procurar a terapia do PAC. Entendi. Vou falar agora um pouquinho, para não ficar tão solto, vou falar um pouco das outras habilidades também que a gente pega no exame. Vou falar um pouquinho de integração binaural, que é a capacidade que o nosso cérebro tem de conseguir juntar duas informações distintas que são apresentadas simultaneamente. Então, são duas informações que entram ao mesmo tempo, e a criança acaba filtrando essas duas informações e conseguindo compreender ambos os lados, sem precisar ignorar um lado ou outro. Ela consegue captar as duas informações que chegam para ela dos dois lados, né, das duas orelhas. A outra habilidade que a gente também trabalha é a parte de separação binaural, que essa separação é o inverso, é a capacidade que o cérebro tem de conseguir filtrar as mensagens auditivas que entram, por exemplo, na orelha direita, enquanto ignora o som que entra do lado esquerdo. Então, né, eu sempre dou o exemplo que tem duas pessoas conversando, ou duas coisas acontecendo ao mesmo tempo, é ela conseguir filtrar um lado enquanto ignora o outro, conseguir compreender um som ignorando o outro que está sendo dado simultaneamente ao mesmo tempo, né? Isso. A outra habilidade é a ordenação temporal, que é a capacidade que o nosso cérebro tem de conseguir identificar sons semelhantes, né? Conseguir perceber a diferença de sons auditivamente semelhantes em uma ordem de ocorrência. Então, a gente sempre brinca que é o apito fino-grosso, né, com as crianças. Então, é conseguir compreender quando um apito é fino e quando um apito é grosso. Então, conseguir perceber essa diferença em uma ordem de ocorrência. Então, ele tem que perceber quando que foi fino, quando que foi grosso e repetir na ordem exata que ele ouviu. E essa habilidade é a habilidade que mais pega na parte de linguagem, que é a parte que vai trabalhar interpretação de texto, duplo sentido, sarcasmo, ironia, a parte de trocas na escrita,
Então, aquela criança que troca o P pelo B, o F pelo V. Então, normalmente é nessa habilidade que a gente acaba percebendo essas dificuldades, tá? As trocas fonêmicas, né, que eles fazem. Isso. As trocas fonêmicas tanto na escrita quanto na fala, tá? Isso, A outra isso. habilidade também é a resolução temporal, que é a habilidade que o nosso cérebro tem de conseguir perceber uma determinada quantidade de sons em um período curto de tempo. Então, eles têm que analisar quantas vezes eles escutaram um som ali dentro daquele limite de tempo, que também vai trabalhar na parte de linguagem, na parte de escrita e de fala. Eu sempre dou o exemplo, né? Até num curso que eu fiz, eles deram um exemplo até na escrita, de quando que a criança consegue perceber aonde uma palavra termina e a outra começa, para não acontecer da criança escrever duas palavras junto, como se fosse uma só. Então, é onde uma palavra começa e a outra termina. Eu sempre uso esse exemplo, que foi até de um curso que eu fiz com a Maura. Então, a gente sempre dá esses exemplos mais próximo do cotidiano dos pais, para eles conseguirem, né, compreender tanto dos pais quanto da escola. Então, é mais ou menos nessa parte. E a outra habilidade que a gente fala, que é a interação. Tem a integração e a interação binaural, que é a parte que ele vai conseguir compreender informações que não sejam simultâneas e nem semelhantes. Às vezes, até mesmo uma parte de complementação. Então, que vem dos dois lados, é ele conseguir compreender e fazer essa junção, tá? E daí tem também uma outra parte que se chama fechamento auditivo. Ele não aparece nos testes que a gente faz, mas a gente também acaba pegando essa parte, que o fechamento auditivo diz respeito a conseguir compreender uma palavra, mesmo que esteja faltando um pedaço dela. Então, é conseguir pegar uma mensagem completa, mesmo que esteja faltando um pedaço dela, tanto numa frase quanto uma palavra, um pedacinho de palavra, é conseguir compreender como um todo, tá? Então, essas seriam as habilidades que a gente pesquisa, né? Então, todas elas estão no exame que a gente realiza. Isso, muito interessante, Fernanda. E, Fernanda, como que é feito depois que detecta que a criança, o adulto apresenta, né, a dificuldade, como que essa terapia é feita? Então, a terapia ela pode ser feita de duas formas. Ela pode ser feita tanto na cabine como fora dela. Eu já trabalhei com as duas, mas atualmente eu trabalho só com a terapia fora de cabine. Normalmente os pais chegam, ele vai fazer fono de cabine pro transtorno do PAC, mas a gente já chega explicando que a parte da cabine, ela é só um complemento. Ela não é necessária durante a terapia. Porque, na verdade, quando a gente fala do treinamento auditivo, o nome da terapia é treinamento auditivo acusticamente controlado. Só que o acusticamente controlado, ele diz respeito ao audiômetro e não à cabine. Então, ele é acusticamente controlado tudo ali pelo aparelho, que é ligado a um fone, né? E esse aparelho é de 2 canais. Então, eu fico com um fone, o paciente fica com o outro, e a gente vai trabalhando tudo através dos áudios, de imagens. Então, fica tudo ali a partir do computador. Então, chegou o pai e a mãe com a criança e o exame alterado. A gente parte da anamnese para ver se tem alguma questão já associada, né? Então, se tem TDAH, dislexia, autismo, que tudo vai, né, associando ao PAC, então a gente precisa pensar de determinadas formas para conseguir suprir a necessidade ali na hora da terapia. Então, faz uma anamnese detalhada, perguntando a questão de otites de repetição, questão se tem algum problema respiratório, né? Então, rinite, sinusite, e tudo acaba afetando a via auditiva também, né? Por conta da secreção que acaba acumulando. Pergunta também quais são as dificuldades que essa criança apresenta, tanto em casa quanto na escola, que daí você já começa a pegar mais informação para te ajudar na hora da terapia. Daí você faz toda a explicação do exame, o que deu alterado. E é nesse momento que os pais começam a dar o feedback para a gente, né? Tipo, isso eu percebi, isso daqui ele faz em casa, isso é bem o jeito que você falou. Então a gente vai trabalhando
para conseguir alinhar tanto com os pais quanto com a escola e também com as outras terapias que eles possam vir a fazer. Por exemplo, psicóloga, psicopedagoga, neuropsicóloga, pedagoga mesmo. Então, a gente vai adaptando para conseguir fazer um atendimento ali que acabe resultando na evolução do paciente. Então, o paciente chega para mim, eu analiso o exame e logo depois a gente já traça de como que vai ser o planejamento terapêutico. Então, tem uma ordem que a gente trabalha em relação às habilidades que vai depender de cada exame que chegar para a gente. Então, quanto mais alteração ou menos alteração, não tem relação com o tempo de duração da terapia. Então, a criança pode ter 2 alterações e outra pode chegar com 4 alterações, que pode ser que a criança com 4 alterações consiga evoluir mais rápido do que aquela que tem 2 alterações. Então, o tempo de terapia ele não é pré-definido. Não tem como falar se são 12, 20 sessões. Isso não tem como. Porque tudo vai depender do quê? Do empenho e dedicação do paciente na terapia. Quanto mais ele se dedicar na terapia, quanto mais ele realizar os exercícios que a gente pede, tanto em casa quanto na terapia, mais rápido vai acontecer essa evolução dele. Então, tudo vai depender, né, dessa demanda, do quanto ele procura por isso, do quanto que ele quer melhorar e também da questão dos pais, o quanto os pais também se dedicam na terapia para que tudo ocorra, né, da forma adequada. E claro que também tem o meu planejamento e as questões da minha parte como fonoaudióloga para fazer a terapia acontecer de uma forma que caminhe sempre para a evolução. Então, já aconteceu de chegar pacientes para mim com várias habilidades e a gente conseguir aí reabilitar em menos de 1 ano, assim como eu já tenho pacientes que estão comigo há mais de 1 ano e ainda não conseguiu chegar nos percentuais, né, de evolução, porque cada habilidade, né, cada teste feito, ele tem um padrão de referência. Então, a criança tem que atingir aquele padrão de referência para a gente dizer que a criança está de alta. Então, por exemplo, vou usar o exemplo do teste de ordenação temporal. As crianças chegam, se for uma criança de 7 anos, por exemplo, ela vai fazer um teste que se chama Auditec. E esse Auditec, ele tem uma porcentagem de acertos que a criança tem que ter para chegar para estar considerado dentro dos padrões de normalidade. E, se não me engano, é 65%. Então, a criança tem que acertar os 65% para ela estar dentro da normalidade. A partir dos 8 anos, vai mudando os valores de referência até chegar em 11 anos, que é a nossa última referência de idade. Então, a partir disso, a referência aumenta para 72 e assim vai aumentando sucessivamente até a criança atingir ali a maioridade, né, maturidade, digamos assim, com 11 anos, que daí esse padrão de resposta vale até para o adulto, tá? Vou usar uma outra habilidade como exemplo também, que seria a parte de figura fundo, né? Então, a figura fundo, ela também é feita diferente. Tem 2 testes diferentes, que é o PSI e o MCI, se não me engano, que são 2 testes diferentes. Um deles é usado para crianças mais novas e que não são alfabetizadas, né, que não conseguem ler, que é usado figuras, e o outro é para crianças alfabetizadas que já têm uma leitura fluente, que daí é feito com frases. Então, vai depender tudo ali, né? Cada caso é um caso. Então, quanto mais velha a criança, é feito com frases, quanto mais nova é feita com figuras. Então, tudo depende da idade, da maturidade cerebral e de que estágio de linguagem, né, a criança está. Se ela já está alfabetizada e com leitura fluente ou não. Então, digamos assim, lá no teste de figura funda, ele é dividido em 3 etapas. A primeira etapa é colocado, né, umas frases, né, vamos usar o exemplo de frases, umas frases na orelha esquerda e na orelha direita é colocado uma história. E a criança tem que ignorar essa história e repetir só as frases. E essas frases, elas são fora de contexto, elas não têm um contexto, né? Cada frase são
palavras soltas que a gente vai identificando se a criança consegue compreender. Então, por exemplo, nesse primeiro estágio, o volume da história e o volume das frases estão no mesmo volume. A criança tem que tirar 80% nesse teste para conseguir passar para o próximo. Passou para o próximo estágio, é o estágio onde as histórias vão estar um pouquinho mais alto que a frase. E a criança continua repetindo a frase. Ela precisa tirar 70%. Tirou 70%, ela passa para o terceiro estágio, que é onde a história está bem mais alta que as frases. Daí, nesse caso, ela tem que tirar 60%. Então, tudo vai dependendo, a gente vai testando de várias formas para fazer com que a criança consiga desenvolver melhor na habilidade. E se ela chegar nesse percentual, por exemplo, era para tirar 80, tirou 80, 70, tirou 70, 60, tirou 60, ok, ela está dentro da normalidade. Se ela tirou, por exemplo, 90, 100% e depois caiu para 50%, ela passou nas duas primeiras, mas ela falhou na terceira. Então, essa terceira, ela vai acabar indicando uma alteração de figura-fundo no processamento. E como esse teste, ele treina individualmente cada orelha, se a criança passa com bons níveis na orelha esquerda, mas falha na orelha direita, a alteração do processamento ainda é presente, porque ela não consegue processar o som do lado direito. Então, a gente vai trabalhar o lado direito, também vai trabalhar o esquerdo, porque precisa manter a porcentagem alta, mas vai trabalhar a direita para conseguir chegar nos percentuais de referência. Fez o exame novamente, depois do número X de sessão, deu dentro dos padrões de normalidade, ela passa naquela habilidade. Se for só essa habilidade alterada, a criança está de alta. Se não, a gente continua testando as outras habilidades até chegar no percentual onde todas as habilidades estejam acima do seu percentual, que cada habilidade tem o seu, então ele vai mudando, né, conforme o teste, conforme a habilidade, mas a criança, para ela conseguir receber alta, ela tem que estar acima em todas as habilidades, acima do percentual. Isso. E assim, interessante uma coisa que você falou aí, não existe receita de bolo, né, Fernanda? Igual você comentou aí da anamnese. Dia primeiro eu vou estar até dando uma aula sobre a anamnese, o quanto é importante, né? O quanto a anamnese é um instrumento valioso para nós, né? Neuropsicopedagogas, fonoaudiólogos, médicos e vai, né, por aí, porque ela nos dá um norte, né? Ela nos orienta, nos mostra o que nós vamos precisar trabalhar com aquela criança, né, com aquele adulto, idoso que seja, que está chegando até nós, e é muito importante, né, a gente fazer essa anamnese com carinho, com escuta, o quanto é um instrumento valioso, né, porque não é uma receita de bolo, cada um é um, né? Eu costumo dizer que, ó, Papai do Céu fez cada um com uma digital diferente, né? Milhões de pessoas que existem nesse mundo e é de ninguém igual de ninguém. Então, o tratamento que vai servir para um não vai servir para o outro. É a mesma coisa com a gente na área da educação. E o quanto que é legal, né, Fernanda, quando a gente trabalha junto, né? Todo mundo junto, ali empenhado. Tem que ser uma equipe multidisciplinar para estar ajudando, para estar auxiliando a criança, né? Uma pessoa sozinha, ela não bate o martelo, mas a equipe, todo mundo ali, olha, Fernanda, eu notei isso assim na criança. Ó, Vanessa, ó, doutor fulano de tal. O quanto é legal essa interação, porque um vê uma coisinha, o outro vê outra, e a gente monta ali aquele quebra-cabeça, e é muito importante, né? Muito legal esse trabalho em equipe, né? Sim, porque precisa ter, né, esse contato com os demais profissionais para cada um ir contribuindo na sua forma, dentro da sua área, para conseguir chegar, né, naquilo que a gente almeja, né, que é a evolução do paciente. E como você estava comentando que cada pessoa é uma, eu lembrei muito de um caso que eu já atendi alguns irmãos gêmeos idênticos, aonde os dois tinham alteração no processamento e nenhum deles tinha a mesma alteração. Então, a alteração do gêmeo A não era a mesma alteração do gêmeo B. O gêmeo B tinha ido super bem numa habilidade X, o gêmeo A não tinha. E a mãe chegou para mim e falou, como se eles são gêmeos e não sei o quê. Aí a gente entra explicando a questão da individualidade. Cada criança é uma criança, cada pessoa é uma pessoa. Então,
pode chegar uma criança e fazer um teste, uma criança, digamos assim, de 12 anos, e conseguir desenvolver e fazer uma habilidade melhor do que um adulto de 20 anos. Então, não tem um padrão assim. Cada criança é uma criança, cada caso é um caso, e cada corpo reage de alguma forma. Então, cada cérebro, né, ele vai trabalhar de uma forma diferente devido ao quê? Aos estímulos que a gente recebe. Porque o nosso cérebro, ele é estímulo dependente. Então, quanto mais estímulos e quanto mais acesso aos estímulos aquela criança tem, mais desenvolvido o cérebro dela vai acabar sendo nas habilidades. Então, tudo varia, não é, né, um pacote não é tudo certo dentro de um pacotinho onde sempre vai ser a mesma coisa. Se são irmãos tem que ser igual, nem sempre. Cada criança é uma criança e a gente vai trabalhando de acordo com isso para desmistificar essa parte, né? Porque isso é muito, os pais trazem muito isso, da questão da comparação entre um irmão e outro. Tipo, ai meu Deus, o meu filho mais velho tem, o mais novo não tem. É comum. Então, é uma caixinha de surpresas. A gente nunca sabe como vai ser. A mesma coisa da evolução. Às vezes você atende um irmão, duas crianças, né, os gêmeos, e acaba que um dos gêmeos tem evolução muito mais rápida e recebe a alta muito mais rápido que o outro. Então, a gente precisa também ter muito esse cuidado, esse tato ao falar com os pais, para que eles consigam compreender que nem tudo é premeditado, né? Tem coisas que fogem do nosso controle e que a gente precisa trabalhar de uma forma conjunta para conseguir chegar naquilo que a gente almeja, né? Verdade. E o tempo é o senhor de tudo, né? O teu tempo não é o meu, e assim por diante, né? Cada um tem o seu tempo e vai responder de uma forma diferente também, né, Fernanda? Isso é muito importante. E uma coisa que tu falou também dos estímulos, né? A gente vê muito isso também. A criança, quando ela é estimulada e quando ela não é estimulada, é completamente diferente, né? O quanto é importante, o quanto isso faz falta, né? Essa interação, porque nós somos seres humanos que nascemos para interagir, para estarmos juntos, para estarmos conversando. Ninguém nasceu para ficar sozinho, né? Então, o quanto é importante, né? O estímulo, é o que eu falei aí, né? Nós nascemos para viver em sociedade. E começa dentro da nossa casa, né? Quando a gente começa com o nosso filho ali, fala mamãe, fala papai. Já está havendo ali toda aquela interação, né? E é muito gostoso a gente vê isso tudo. Fernanda, quando a gente detecta, né, que a criança tem realmente TEPAC, a gente manda para vocês, para a fone e tudo, a gente dá algumas solicitações na escola, na hora do nosso relatório, a gente pede para colocar a criança sentada longe de distrações, para dar os estímulos por vez, dar vários estímulos à criança, várias ordens, para que a criança possa processar, né, devagar. Quando a gente falar com a criança, a gente pede para que fale com calma, com tranquilidade, olhando nos olhos. A gente passa algumas orientações, né, para a escola. E como é que vocês fazem assim? Qual é a tua conduta em relação à terapia com as crianças assim? Então, em relação à adaptação das escolas, a gente faz muito um trabalho, né, como já comentei, individualizado. Então, a gente olha para aquele paciente e a gente pensa junto em uma estratégia que funcione tanto para ele quanto para a escola. Porque a gente também tem que levar em consideração a questão de, às vezes, a sala é muito grande ou não tem recursos suficientes para oferecer, por exemplo, um professor auxiliar. Então, a gente tem que ir pensando de acordo com aquilo que está ao alcance tanto da escola quanto dos pais. Então, o que eu costumo orientar para os meus pacientes é que a gente sempre faz uma análise em relação de orelha a orelha, né? Então, se ele tem uma alteração onde você consiga observar que a alteração maior dele em várias habilidades é na orelha esquerda, a gente pede que ele seja colocado do lado esquerdo da sala, para que o lado direito dele, que seria o lado bom, fique para o lado do professor. E eu tenho feito isso com alguns pais e eles estão me dando um feedback onde os professores estão realmente vendo uma maior interação do aluno com a aula. Então, eles conseguem prestar atenção melhor,
conseguem acompanhar a sala pelo simples fato do mapeamento da sala. Então, a gente vai sempre trabalhando de acordo com aquilo que a escola pode. Por exemplo, peço também para que não coloque eles perto das janelas, principalmente se essa janela der de encontro com o pátio da escola ou com alguma rua que seja muito movimentada. Tudo que possa chamar a atenção da criança para fora e que faça ela desviar a atenção da aula, né? Uhum. Outra coisa também que eu peço é a questão de provas separadas. Isso. Quando é possível fazer a prova separada. Então, por exemplo, principalmente nas matérias onde exige uma interpretação de português muito alta, por exemplo, história, português mesmo, a parte de geografia, onde os enunciados são muito grandes. Então, a gente já pede uma adaptação bem grande em relação às provas, para que a gente consiga adaptar de uma forma que o aluno consiga ler e compreender. Então, assim, diminuição do enunciado da prova, ser uma prova mais objetiva. Se for possível, algum professor para ler essa prova para o aluno antes e ver se ele conseguiu compreender o que o enunciado está querendo falar. E uma coisa que eu tenho feito recentemente, até em conversa, né, com as meninas que trabalham comigo, é a questão da releitura da prova para o aluno. Então, a gente sabe que é uma criança que tem alteração do processamento e que a questão de interpretação é muito grande. Então, deixa ele fazer a prova num ambiente separado. Terminou a prova, você pega e dá uma olhada na prova, né? E você vê ali a questão da resposta do aluno. Como que foi essa resposta? Se foi uma resposta que foi muito fora do que o enunciado está pedindo, se fugiu totalmente do contexto, você chega para o aluno e fala assim: fulaninho, você entendeu o que quis dizer aqui? O que quis dizer aqui é isso aqui, ó. É isso, isso e isso. É sobre isso que o enunciado estava falando. Então, daí você dá como se fosse uma segunda chance para a resposta. E isso tem ajudado muito os alunos, porque eu percebi até numa paciente minha que eu estava fazendo isso, que aumentou até a questão da autoestima dela. Porque o fato dela pegar aquela prova e ela ver que ela tinha ido bem, desencadeava nela uma sensação de alívio. Porque ela não precisava mais se preocupar tanto com a nota. Porque ela sabia que aquilo que ela tinha conseguido tirar era uma nota boa. Então, ela trazia isso para mim, tipo, tia Fer, tirei 8 na prova de português. Aí eu perguntava para ela o que ela tinha entendido da prova e tudo mais. Ela trazia uma alegria muito grande em contar que a professora explicou para ela o que era a prova e ela acabou entendendo, porque ela sozinha não tinha conseguido compreender. Então, a gente percebe... Eles ficam muito... Pode falar. Eles ficam muito felizes, né? Porque às vezes eles chegam tristes, né, Fê? Mas assim, já teve criança de falar: tia, eu sou burro, eu não consigo. Corta o coração da gente, né? Não, você vai conseguir, a tia vai te ajudar. E a gente vai usando aí os recursos, as estratégias, e é tão bom, né? Quando a gente vê que a criança consegue e que dá conta, e eles ficam tão felizes. Essa questão que você falou da autoestima é muito importante, muito importante. Dá mais tempo também, né, Fernanda, para a criança realizar a prova também. E se a gente for na escola, de coração aberto, conversar, as escolas estão muito receptivas, né, Fernanda? Então, a gente tem até um contato assim muito bom com as escolas aqui. A gente sempre está entrando em contato em relação ao desenvolvimento daquele aluno, né, na sala, porque às vezes quando a gente pensa em reabilitação do PAC, a gente pensa numa mudança brusca. Então, do nada ele melhorou em tal coisa, mas às vezes não é tão visível. Assim, digamos, é uma coisa que você vai percebendo com o tempo. Hoje, né? Isso. Hoje mesmo eu tive um feedback de uma mãe que trouxe para mim. Ele é um paciente que já está comigo já faz uns 6 meses, mais ou menos. Ele tem o diagnóstico do TPAC e também ele tem autismo. E ela chegou para mim e falou bem assim: nossa, Fer, ele está conseguindo contar para mim aquilo que ele está assistindo no celular. Ele gostava de assistir vídeos que ensinavam a jogar jogos assim no computador, e ele queria contar isso para a mãe dele, ele não sabia repassar essa informação para ela. E ela chegou para mim e falou:
ele está conseguindo. Ontem ele chegou para a gente e contou até uma piada, coisa que 2 meses atrás ele não fazia, porque ele não conseguia compreender esse duplo sentido da piada. E ontem ele escutou uma piada num vídeo que ele estava assistindo e ele chegou a contar para a mãe. E isso para a mãe foi uma coisa assim que deixou ela muito feliz, porque a gente sempre espera que essa mudança, né, da reabilitação seja da noite para o dia, ou até mesmo mudanças muito bruscas assim. Então você olha e você fala, nossa, ele conseguiu contar um recado, ele conseguiu levar uma informação, ele conseguiu contar uma piada. Então são coisas pequenininhas que os pais vão percebendo no dia a dia, e a escola também, e isso acaba aumentando muito mais assim a questão da confiança na terapia. Isso. Porque vai trabalhando, além de tudo, a gente está trabalhando com outro ser humano. Então, quanto mais empático, quanto mais acolhedor você for em naquele contexto, mais você vai conseguir perceber a satisfação no olhar, aquela questão de devolver o feedback para a gente é muito importante. Porque você acaba fica mais feliz que eles, Fernanda. Se eles ficam felizes, ai, gente, nosso coração explode também de alegria, né? É muito bom a gente ver que a gente pode ajudar, né? Não tem preço, não tem preço. Eu falo que a nossa profissão é mais que profissão, é chamado, é missão, é bênção de Deus, né, Fernanda? É muito maravilhoso. Fernanda, tem mais alguma coisa que você quer falar, menina? Daqui a pouco o Instagram vai bloquear a gente. Não, da minha parte eu acho que eu já consegui falar tudo. Não sei se eu consegui explicar de uma forma que todo mundo Excelente. Entender. Super esclarecedora. E eu ri muito aqui, gente, porque eu fui fazer esse exame e não é fácil. Eu fui fazer esse exame, tem até foto minha lá no Instagram. E não é fácil. Aqui fala uma coisa, aqui fala outra, né, Fernanda? Meu Deus do céu, é complicado, não é fácil mesmo, não, é difícil. Mas é muito importante a conscientização da gente estar falando sobre esse exame, estar falando para os pais, né, Fernanda? O quanto é importante, dando palestra mesmo, Fernanda, nas escolas, entendeu? Vamos fazer mais parcerias aí, Fernanda, porque é muito importante levar esse assunto aí para a sociedade, para as escolas, porque tem muita gente que não sabe, né? E é muito importante. Caso alguém também queira entrar em contato, né, para esclarecer outras dúvidas, e que o nosso tempo é curto, se pudesse, a gente ficava aqui a noite inteira falando. Mas caso alguém queira perguntar alguma coisa em específico, ou até mesmo tirar alguma dúvida em relação à parte de neurociência, né, e a parte do PAC, podem ficar à vontade. A Vanessa tem meu número também está na bio do Instagram que eu estou usando agora. Então podem ficar à vontade para mandar mensagem se quiserem perguntar alguma coisa. Eu tô aberta aí. A clínica também, a Detecta está aberta aí, caso vocês queiram ligar, tirar alguma dúvida, podem ficar à vontade. Que joia, Fernanda, que joia, Fernanda. Te agradeço aí pela disposição, de ter aceitado fazer a live, foi muito bom, esclareceu muita coisa para a gente, e é muito bom a gente estar conversando sempre, trocando ideias, né? Trabalhando juntos, né, Fernanda? Porque ninguém faz nada sozinho, né? A Sim. Parceria aí, né? Cada um com seu valor, né? Com a sua área de atuação aí, mas que no final, eu falo que é igual uma orquestra, né? No final a música sai bonita, dá tudo certo e é todo mundo junto para a música sair bonita, né? Sim, exatamente. A gente vai trabalhando para tudo sair certinho. É isso mesmo. Gente, eu agradeço também a todo mundo que participou da live, todo mundo que prestigiou a gente. Vou tentar deixar gravado no meu Insta, no Insta da Fernanda. Assim que acabar aqui, eu vou tentar ver aqui como é que eu faço. Para quem quiser assistir de novo, quem não assistiu, que vai querer assistir depois também. Mas eu agradeço a todo mundo. E depois, Fernanda, vamos marcar aí para a gente fazer mais, porque tem assunto, minha amiga. E muito obrigada pelo convite, muito obrigada a todo mundo que ouviu. Então, estamos aí. Qualquer coisa,
só chamar. E vamos marcar mais assuntos aí, tem muita coisa mesmo para discutir. O assunto do PAC, ele é uma coisa que você consegue abrir caminho para muito assunto. Então a gente Muita consegue coisa, trabalhar né? aí Muita para coisa. fazer muita Muita... live ainda. É verdade. Fernanda, a primeira de muitas. Gente, precisarem de mim também. Eu estou aqui no Aura, em Curitiba, sou neuropsicopedagoga e psicopedagoga, atendo online, atendo num espaço aqui na minha casa também. O que precisarem, pode estar enviando aí mensagens também. Meu WhatsApp está lá na bio do meu Instagram. E estamos aqui à disposição, né, Fernanda? Obrigada a todo mundo que assistiu, gente. Obrigada, Fernanda. A gente vai se falando. Vamos terminar aqui, senão eu não vou conseguir gravar. Diz que tem um tempo para poder gravar. Beijo, Fernanda. Beijo, gente. Boa noite. Obrigada.